Hallo, hallo, meine Lieben! Guten Donnerstag! Hoje a gente vai falar, na verdade, hoje eu vou responder a pergunta da Ana, que me perguntou a diferença entre wofür e für wen. Antes de mais nada, você tem que entender o significado dessas duas palavrinhas, wofür e für wen. Für wen significa para quem, für wen. E o wofür significa para quê. Então daí você já consegue entender qual a diferença entre o wofür e o für wen. Für wen vai ser sempre que você estiver falando de para quem, ou seja, pessoa. E o wofür é quando você estiver falando de alguma coisa que você estiver perguntando por alguma coisa que não seja pessoa. Por exemplo, vamos ver o wofür em alguns exemplos que ficam mais claro. Mas antes de mais nada, uma coisa importante para dizer para essa aula é que essa aula não é muito para iniciantes, tá? Então, se você está iniciando aí e não entender ainda a palavra für, wofür, für wen, não se preocupe. Estou respondendo uma pergunta aqui que seria já quase de um A2, início do B1 aí, tá? Então, novamente, o que é o wofür? Para quê? E o que é o für wen? Para quem? Então, numa frase do tipo, wofür hast du so viel Geld ausgegeben? Wofür hast du so viel Geld ausgegeben? Essa frase aqui, né, eu tenho ausgeben, que significa gastar. Então a pergunta é: para que você gastou tanto dinheiro? Agora, uma coisa muito importante, e aqui a gente já vai entrar numa outra questão. Quando eu falo para quê, eu não estou perguntando a finalidade, não, hein? Eu não estou perguntando com qual finalidade. Porque quando eu falo assim, para que você gastou tanto dinheiro, a sua vontade é me dizer sobre a finalidade, né? Para quê? Ah, eu gastei para poder viajar. E não é isso, não é a finalidade. Para você entender essa estrutura, você necessariamente tem que entender que alguns verbos pedem o für como complemento deles. E a questão das preposições é sempre uma questão arbitrária. Por que em português eu falo eu gastei o dinheiro com um açaí? Meu sonho agora, nesse exato momento. Eu gastei esse dinheiro com um açaí. Eu gastei esse dinheiro com roupas, né? Então é a modo que você gastou o dinheiro. Então você gasta com. Em alemão você gasta para. É como se você dissesse: eu gastei o dinheiro para roupas, eu gastei o dinheiro para o açaí. Entende? Então, aqui tem mais uma outra coisa super importante para você entender. Você tem que entender que nem sempre esse für vai significar em português literalmente para. Com o verbo ausgeben, que significa gastar, quando eu falo em português, eu falo eu gastei com algo. Então, a melhor tradução dessa frase é com o que você gastou tanto dinheiro. Com o que você gastou tanto dinheiro? Percebeu? Então, de novo, vou repetir, hein, mais uma vez. A preposição que um verbo pede é uma coisa completamente arbitrária. Um verbo como gastar, por exemplo, em português pode pedir a preposição com, em alemão pode pedir a preposição für, que se a gente fosse traduzir ao pé da letra seria para. Mas, na hora de traduzir a preposição, eu tenho que entender qual verbo, a qual verbo essa preposição está ligada, porque é a única forma que eu consigo traduzir isso realmente. Porque é só a partir do verbo é que eu sei como é que aquela preposição seria em português. Então, apesar de für, normalmente se você procurar no dicionário e você achar como para, não adianta, você tem que analisar o verbo. O verbo aqui é ausgeben, que é gastar. Logo, o wofür vai significar com o que você gastou tanto dinheiro. Vamos para o segundo exemplo. Wofür wollte er sich qualifizieren? Sich qualifizieren significa se qualificar. Eu me qualifico para algo em português, né? Eu me qualifico para fazer algo. Beleza, então acho que aqui em alemão também vai ser para e para, né? Assim como em português qualificar para, em alemão é qualifizieren für. Então, wofür wollte er sich qualifizieren significa para que ele queria se qualificar. Perfeito. Olha o nosso terceiro exemplo. Wofür interessiert er sich? Bom, o verbo aqui é interessar, né? Eu me interesso por algo em português, não para algo, por algo. Então, esse fio aqui eu não vou poder traduzir como para, vou ter que traduzir como por. É por isso que a minha frase é pelo que ele se interessa. Ok? Pelo que ele se interessa. Último exemplo, wofür sind diese Materialien gut?
Então, os materiais são bons, né? Que é a tradução, os materiais são bons para algo, né? Então, eu digo, esse lápis é bom para desenho. Então, beleza. Então, assim como em português ser bom é para algo, em alemão vai ser esse für, então eu posso traduzir como para. Então, wofür sind diese Materialien gut? Para que esses materiais são bons? Então, wofür é sempre essa preposição que vai ter que variar se a gente fosse traduzir para português, mas o que, né? Coisa. Agora, quando eu coloco für wenn, eu necessariamente estou perguntando por pessoa. Wenn significa quem. Ué, Lud, mas wer significa quem? Eu aprendi na minha aula que wer é que significa quem. Bom, o quem varia de acordo com o caso que ele está, certo? Então, se ele está no nominativo, ele é wer. Se ele está no acusativo, ele é wenn. E a preposição für pede sempre acusativa. Por isso que o wer, juntinho de für, vira wenn, com N, porque é acusativo. Então, vamos ver os meus exemplos aqui. Für wen trägst du dieses Hemd? Para quem você veste essa camisa? Ou seja, eu tô saindo de casa, né? Aí, vesti a minha melhor camisa, né? Aí a minha mãe me pergunta, para quem você tá vestindo essa camisa, né? Então, für wen, tá? Für wen. Outra opção, für wen arbeiten wir? Para quem nós trabalhamos? Perfeito, né? Tranquilo. Outro exemplo, für wen nehmen wir uns Zeit? Zeit nehmen, né? Sich Zeit nehmen significa gastar o seu tempo com alguém. Sich Zeit nehmen, né? Com quem? Então aqui, für wen nehmen wir uns Zeit significa para quem nós estamos gastando o nosso tempo. Essa já fica estranha, né? Talvez em português a melhor forma seria para dizer com quem nós estamos gastando o nosso tempo. Então essa expressão sich Zeit nehmen, né? É gastar o tempo ou é usar o tempo, né? Usar o tempo. Então, com quem nós estamos usando o nosso tempo, tá? Então, por aqui, por exemplo, o für não seria... für mesmo, porque essa expressão em alemão é fixo, mas, né? Mas, em português, eu não traduziria como para. Outra opção. Für wen wurde das Zertifikat erstellt? Aqui eu tenho uma voz passiva, que é o wurde na segunda posição, e o verbo principal no final, né? Que significa feito. Erstellen significa feito. Então, basicamente, essa frase significa para quem foi feito o certificado. Para quem foi feito o certificado. Percebeu? Então, resumindo aí, basicamente, tudo isso que eu te falei, o que eu te falei? Eu falei que o wofür é quando você está perguntando por coisa. E o für wen é quando você está perguntando por pessoa. Além disso, é muito importante saber que as preposições em português e em alemão são usadas de forma diferente. Então, onde em português eu poderia usar a preposição com, a preposição de, em alemão, de repente, eu vou ter que usar a preposição für. Porque os verbos não têm lógica, né? Não tem lógica. Não é que todas as preposições são iguais em todas as línguas. Não. Em cada língua, um certo verbo vai pedir uma certa preposição. Mas, Lúcio, como é que eu vou saber isso? Basicamente, consultando um bom dicionário. Se você for num dicionário bom como Leo Wörterbuch, ele te informa que, por exemplo, o verbo ausgeben, que é gastar, vai pedir a preposição für. Gastar com algo, em alemão, é ausgeben für. Então, ele te informa isso. Aí, devagar, ao aprender um verbo, você vai sempre aprendendo qual preposição ele pede. Ué, Lud, mas se ele não pedir a preposição für, se ele pedir outro, vai funcionar igualzinho aí. A gente fez com o wofür e o für wen. Se estiver perguntando por coisa, vamos dizer que a preposição era o mit, né? Com. Se você estivesse perguntando com quem, você perguntaria wo mit. Então, você coloca o wo e a preposição junto. E se você estiver perguntando por alguma pessoa, você coloca o mit, mas nesse caso aqui o wem com M no final, que é o quem no dativo. E o mit pede sempre quem. Ok? Bom, como eu disse, essa aula não é para super iniciantes. Por isso é sempre bom, quando eu dou umas aulas assim um pouquinho mais avançadas, eu gosto sempre de lembrar isso, né? É passo a passo mesmo. Não fica nervoso ou nervosa porque você não entendeu alguma coisa que não tá no seu nível, né? Se concentre naquilo que você já consegue entender e pratique aquilo que você já consegue entender. Das ist alles für heute. Tschüss!